Olá, esse vídeo é para quem gosta de Feng Shui. É para quem quer aprender a usar o Feng Shui tradicional para ter mais prosperidade, mais harmonia e ter uma vida mais saudável. Enfim, é para quem está buscando impulsionar o seu bem-estar. Se é isso que você quer, então você deve estar querendo saber quem é esse careca aqui que está falando de Feng Shui. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo, faz isso aqui pra gente e compartilha com os amigos se você quiser. Bem, muita gente já me conhece, né? Eu já estou nessa estrada há mais de 30 anos, mais de 35 anos. Mas para quem não me conhece, eu vou falar um pouco de mim, para você saber quem eu sou, né? Eu não gosto muito de falar de mim, mas é importante você saber quem é que está te passando essas dicas de Feng Shui, né? Quem é que está decifrando e traduzindo o Feng Shui tradicional para você. Toda passagem de conhecimento, né, de uma pessoa para outra se baseia em confiança. Então eu vou me apresentar um pouco melhor para ver se eu consigo conquistar a sua confiança. Existe muita gente por aí falando de Feng Shui, né? Isso está na ordem do dia, né? Todo mundo fala de Feng Shui, tem em qualquer esquina, qualquer revista, né? Mas nem sempre, nem todo mundo sabe o que está falando, né? Então vamos lá. Meu nome, né? O nome é Franz Ungerer. Franz Ungerer. Tá aqui embaixo, né? Olha aqui embaixo. É de origem alemã, obviamente, né? Eu sou filho de um alemão com uma brasileira, com uma nativa aqui da terra, né? Uma morena daqui. Sou engenheiro, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, né? Também estudei arquitetura no Instituto Metodista Bennett, aqui do Rio também, né? A UERJ fica ali pertinho do Maracanã, né? E a Bennett fica ali no Flamengo. Eu tenho vários cursos de extensão em arquitetura, astronomia e navegação também. Tenho mais de 35 anos de engenharia, mais de 30 anos de engenharia, 35 anos de engenharia e um pouco mais do que isso estudando Feng Shui. 35 anos, um pouco mais de 35 anos, mais ou menos. Sou projetista de sistemas fotovoltaicos, voltado para a preservação do meio ambiente, né? É o uso da energia do sol para produzir energia elétrica, né? É energia limpa, infinita, inesgotável, pô. A energia do sol, pô. Aliás, isso tem um paralelo muito grande com o Feng Shui, né? O sol está ali, no céu, todo dia trabalhando de graça para a gente, né? Por que não aproveitar isso, pô? Por que não tirar proveito disso? Feng Shui segue o mesmo caminho. Quer você acredite, quer não, não faz diferença. As energias naturais, boas ou ruins, estão agindo sobre você. Em todos os lugares. Na sua casa, por exemplo, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é entender essa dinâmica e aprender a tirar proveito disso. Também é de graça, assim como a energia do sol. As energias naturais estão por aí, não importa se você acredita ou não faz a menor diferença. O universo está colocando isso aí pra gente. Por que não aproveitar? Bom, mas essa história é para um outro vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco de quem está falando. Eu tenho formação em Reiki, tenho formação em Renascimento, tá? Terapia da respiração, né? Fiz com a Anand Ramyata. E fiz também o treinamento em chakras com Samvara Bodevik. Eu ministro cursos presenciais de Feng Shui, como Batsai, Xuankong Feixin, Xuankong Dagua. Ministro cursos de Batsi, astrologia chinesa, Nine Star Ki, Ziwei Doshu e outras técnicas orientais, né, há mais de 25 anos. Fui aluno de Wu Zhisheng, da Sociedade Taoísta, no Rio de Janeiro. Aluno de Joseph Yu, grande mestre de Feng Shui, internacional. Né? Yap Shanghai, outro mestre dos mestres. Né? Estudei com vários outros grandes nomes do métier do Feng Shui, né, ao longo desses 35 anos. Né. Nomes como Hiluo Hill, Danny Thorne, Derek Walters, Shantung Hu, Kate Bramble, Alan Stirling, Roger Green e outros nomes aí, vários outros nomes. Bem, você deve estar se perguntando, né? Por que um sujeito com formação técnica, né, um engenheiro, um cara com formação lógica, pragmático, né, foi estudar Feng Shui, né? Essa técnica oriental, né, que
Quem não conhece, né, parece assim uma coisa abstrata, né, para quem não conhece. Bem, a verdade é que você tem que entender o seguinte: todo engenheiro precisa ter uma visão prática do mundo. O engenheiro deve ser um sujeito pragmático, um sujeito lógico e até certo ponto cético, né, ou pelo menos muito crítico. Ele precisa ser um questionador. É a função do engenheiro. É preciso ter certeza do que está fazendo. O engenheiro tem que ter absoluta certeza daquilo que ele está fazendo, né? Mesmo porque disso depende a segurança de tudo que ele faz. Uma laje mal construída, ou uma viga, ou um pilar mal projetado, por exemplo, né, pode causar uma série de problemas, até fatalidade. O engenheiro tem que ter absoluta certeza do que ele faz. O engenheiro lida com situações novas e diferentes todo dia. Ele precisa entender e interpretar o que está acontecendo, tem que entender o que está acontecendo. É por causa disso, né, às vezes ele precisa fazer algumas experiências, né, como um cientista. Um cientista faz experimentos, né, faz uma série de experiências para estudar os resultados, né, como é que isso funciona, né? Então ele precisa fazer uma experiência para saber como é que aquilo funciona. Ele tem uma ideia, um insight, né, que é o que é um insight? É uma ideia, uma hipótese inicial, né? Então ele cria um experimento para ver se os resultados confirmam aquela ideia inicial, aquela hipótese inicial, né? Então você vê, o cientista ele não pode ignorar os resultados, né? Ele não pode modificar os resultados para satisfazer a sua crença inicial, né? Mesmo que ele tenha confiança ou convicção de uma determinada coisa, se os resultados da experiência que ele fez, né, provarem o contrário, ele não pode ignorar isso, né? Não tem como, né? Então, da mesma forma que um cientista não pode ignorar os fatos, um engenheiro também não pode, né? Aliás, acho que ninguém pode, ou pelo menos ninguém deve ignorar os fatos, né? A gente não pode ser anti-empiricista, né? O que eu quero dizer com isso? O que é um conhecimento empírico, né? O conhecimento empírico é aquele conhecimento que é baseado na experiência, né? Ou melhor, é baseado no resultado da experiência. Né? O conhecimento que vem da prática, né? Que vem da observação, né? Não vem da teoria, né? A teoria pode ser até muito bonita, né? Mas se você experimenta e o resultado deixa o resultado dessa experiência, né, não funciona ou produz resultados ruins, não há o que fazer. A teoria não funciona na prática, né? Enfim, o conhecimento empírico, via de regra, né, como ele não é teórico, ele é passado de geração em geração, né? Na maioria das vezes é de forma verbal, né? A pessoa vai falando, né, uma com a outra, né, vai passando, né? É o senso comum, né? Vem da experiência pessoal das pessoas. Então, um engenheiro não pode ser anti-empiricista, a gente não pode ignorar os resultados de uma experiência. Uma experiência testada várias vezes e que produz o mesmo resultado sempre, mesmo que você não saiba o porquê ou que não tenha entendido a razão, né? Você não pode ignorar e achar que é uma obra do acaso, né? Que não existe uma relação entre causa e efeito. O engenheiro não pode ignorar os fatos, né? Gostando ou não faz diferença, tem que admitir o que está acontecendo. Você não pode ignorar o resultado, né? Não importa se ele te desagrada. Olha só, nessa linha de raciocínio, né, até mesmo o nosso ceticismo tem um limite, né? A partir de um momento que aquilo está se provando, você não tem como deixar de acreditar naquilo, né? Então eu já tinha ouvido falar muitas vezes de Feng Shui, né? Não sabia exatamente o que era, mas já tinha ouvido falar sobre esses estudos, né, de como os ambientes podem, de alguma forma, de alguma maneira, influenciar a gente, né? Albert Einstein, né, o grande cientista, né, ele disse uma vez que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso que o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Com isso em mente, eu resolvi não ignorar essas coisas, resolvi estudar, aprender mais. Decidi pesquisar sobre Feng Shui, logo cedo. Todo mundo dizia que se tratava de uma técnica que tinha a ver com a qualidade dos ambientes. Ok. Então eu resolvi estudar. Na época eu estava estudando engenharia de manhã na UERJ, né, e arquitetura à noite na Bennett. Era uma correria, né? Não dava tempo para nada.
Mas eu resolvi estudar Feng Shui, né? No Oriente, né, eu já tinha visto, né, que o pessoal leva muito a sério o Feng Shui, né? Então eu resolvi estudar Feng Shui com seriedade. Enquanto eu estudava engenharia na UERJ, eu me enterrava nas bibliotecas quando tinha tempo, né, e estudava, né, ficava procurando tudo que é livro de Feng Shui que era disponível na época. De uma certa maneira, eu acabei me tornando um rato de biblioteca, né? Sempre buscando e descobrindo mais um livro de Feng Shui perdido aqui, outro lá, enfim, ia procurando tudo, né? Não tinha muita coisa naquela época aqui no Brasil, né? Mas eu ia procurando, né? Eu falo inglês, então comecei a estudar livros de outra origem, né? Inglês. Mas eu namorava uma menina que era meio esotérica, né? Então toda vez que ela entrava numa dessas lojas esotéricas, eu ia junto, né? Eu ia atrás, né? Aí, às vezes eu encontrava um livro perdido por lá. Não tinha muita coisa disponível na época, mas tinha alguns. A maioria dos livros, né, só falava desse Feng Shui New Age do Lin Yun, né, do mestre Lin Yun, né? Lin Yun foi um monge chinês que nasceu em Beijing, Pequim, né, na China, né? E ele imigrou para a Califórnia, né, na década de 70, se eu não me engano, e começou a difundir uma nova escola de Feng Shui, né? Ele criou uma nova escola de Feng Shui em 1970, 75, por aí. Ele batizou, a nova escola foi chamada de Chapéu Negro, né, Black Hat Set. Né, mas ela foi logo batizada de Feng Shui New Age, Feng Shui Fast Food, né, ou Mac Feng Shui, né, alguma coisa assim, um Feng Shui moderninho, né. Tem um vídeo aqui no canal, se você quiser, né, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, né. Dá uma olhada lá, procura lá. Enfim, não demorou muito para que eu percebesse, né, que tinha alguma coisa errada com esse Feng Shui, né, tinha alguma coisa errada aí, né, tinha alguma coisa estranha no ar. Os livros traziam versões diferentes, né? Às vezes até antagônicas, né? Não antagônicas, mas conflitantes. Eu logo percebi que a essência do Feng Shui já tinha sido perdida, né? Ou pelo menos modificada, né? A gente viu que na literatura na época, né, o Feng Shui, com o tempo, né, de alguma maneira, foi se misturando um pouco com o folclore, com tradições chinesas, algumas coisas foram incorporadas, né? E até mesmo algumas superstições, né? Os chineses são muito supersticiosos, né? Não é só aqui no Brasil, não. Aliás, eles são muito mais supersticiosos que os brasileiros, né? Tem muita superstição por lá. Mas aí a minha formação técnica de engenheiro, né, bem mais voltada para o lado científico, me fez ter uma atitude mais crítica com tudo isso, né? Tudo que eu lia, né, eu começava a ter uma atitude mais, eu fiquei mais arredio, né, com isso. Isso me ajudou muito, né, aliás, me ajudou muito a separar, a distinguir entre quais aspectos da tradição do Feng Shui tinha um valor real, né, de fato significativo, né, valor universal, né, quais aqueles aspectos que tinham apenas um valor local ou cultural lá deles, né, e também quais aqueles aspectos que não tinham valor nenhum, né, não é nada, era só baboseira, né, só crenças bobas sem qualquer fundamento. Né. Eu continuei a estudar e a pesquisar e com o tempo eu percebi que, além de ser uma técnica, Feng Shui também pode ser considerado uma arte, porque está cheio de beleza, tem uma elegância, uma suavidade, tem uma harmonia que acompanha tudo no Feng Shui. Existe uma ordem estética que inspira a gente, que interfere nas emoções da gente, estimula a nossa consciência, induz a gente, né, instiga a gente. E como a arte permite, né, como uma arte permite vários tipos de interpretações, né, como em qualquer arte, né. Por isso, o Feng Shui também é uma arte. Na medida que eu estudava, que eu avançava nos meus estudos, né, começaram a surgir uma série de questionamentos, claro, né, dúvidas, né, desconfianças. Esses questionamentos me fizeram ficar mais curioso, né. Então eu resolvi procurar mestres de verdade, né, mestres renomados, internacionais. Né. Primeiro eu procurei o Wu Zhisheng na Sociedade Taoísta. Logo depois eu procurei Joseph Yu, grande mestre de Joseph Yu. Depois Yak Shanghai, né, mestre dos mestres.
Enfim, o tempo foi passando e um dia, a pedido de amigos, né, eu comecei a entender do assunto. Eu comecei a ministrar cursos de Feng Shui presenciais. E agora, depois dessa confusão toda de pandemia e tudo isso, estou abrindo, né, esses cursos online. Assim, sem perder a minha formação lógica e pragmática de engenheiro, mas ao mesmo tempo me permitindo ser mais maleável e menos implacável na rigidez do meu ceticismo, né? Eu comecei a navegar em um mundo com mais harmonia, um mundo com menos arestas, um mundo com mais contato com a natureza, né? Nas últimas décadas, o Feng Shui se tornou bastante popular, né? Principalmente com esse movimento New Age, né? O Feng Shui New Age das revistas, né? Do Li Yun, né? Bem mais simples, né? Bem mais fácil, né? Bem diferente do Feng Shui tradicional. Mas o Feng Shui também se espalhou entre as pessoas interessadas em conhecimentos filosóficos e das artes orientais, né? Quem quer conhecer o verdadeiro Feng Shui, o autêntico Feng Shui, o Feng Shui original, o Feng Shui tradicional. Muitas informações que você tem hoje em dia, né, principalmente nas revistas, tem muito na internet também, né? Essas informações acabam sendo um emaranhado de novas ideias, novos postulados, que de alguma forma eles incorporaram isso nesse Feng Shui New Age, né? Mas que às vezes, muitas vezes, são exagerados e outras vezes irrelevantes, né? Quando a gente compara com a essência do Feng Shui original, né? A verdadeira essência do Feng Shui tradicional. Nos meus cursos presenciais, que já foram ministrados em vários estados no Brasil, né? Toda a parte aqui, quase todos os estados, nem todos, mas quase todos. A gente está sempre se deparando com as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas dos alunos, né? A maioria dessas dúvidas vem dessa confusão, dessas diferentes versões do Feng Shui, né? Muitas práticas de Feng Shui passaram a ser uma cobertura para a venda de produtos de marketing, bugigangas, né? Elas têm um foco excessivo no ganho material, né? Isso é muito ruim, não é? Porque algumas pessoas passaram a olhar o Feng Shui como uma solução instantânea para os problemas dela, né? Dinheiro, relacionamento, saúde, né? É verdade, né? Olha só, preste atenção, né? É verdade. O Feng Shui pode, de fato, de verdade realizar sonhos. Isso não tenha dúvida, não. Tá? Resolver essas questões, dinheiro, relacionamento, saúde, interfere decisivamente nisso, né? Mas não na maneira como tem sido vendido e colocado por aí, né? Coloca um sininho de vento aqui, coloca um aquário ali, e por aí vai. Não é bem assim, não. Feng Shui não é nada disso, não. Feng Shui é muito mais do que isso. Ele precisa ser bem compreendido, né? Bem explicado, né? Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre a colocação de sinos de vento, né? Não é tão simples assim, não, é até meio perigoso, né? Colocar, né? Os sinos de vento, eles eram usados na época da Idade Média lá na China, né? Em templos taoístas, né? Então era à noite, numa noite de lua nova, né? Não tinha lua, era escuro, colocava-se o sino de vento ali na porta, né, do templo, abriam-se a porta do templo, né? A ideia era que o tintilar, né, desse sino, né, esse som do tintilar do sino invadisse as paragens da China, né? Para quê? A ideia era, por isso que chama mensageiro dos ventos, né? Era trazer essas energias perdidas, né? Almas perdidas, energias que não conseguiram seguir o seu caminho, essas energias para dentro do templo, para que essas almas perdidas, esses espíritos perdidos, fossem transmutados. Então, quando você sai colocando assim a esmo um sino de vento na tua varandinha, né? Dentro da tua casa, você está chamando essas energias para dentro da tua casa. Então, vamos tomar cuidado, né? O sino de vento tem função no Feng Shui, tem função, o som de metal, por causa do som metal, a frequência do metal, a vibração do metal, ela tem função, mas não é em qualquer lugar que você vai botar, tem um lugar certo para botar, a hora certa, às vezes não é nem para colocar. Então, esse New Age aí sai botando tudo quanto é lugar. Não é assim, Feng Shui é uma coisa séria, né?
né? Hoje em dia, muita gente aqui no Ocidente é atraída por essa ideia de viver em harmonia com a natureza e acha que isso é sair colocando essas coisinhas por aí. Não é isso, não, né? Isso é até bom, né? Essa ideia de voltar para a natureza, né? Mas elas ficam muito confusas com essa mistura dessas crenças, com essas versões esquisitas aí do Feng Shui. Gente, olha só porque uma informação está num livro ou na internet não significa que ela seja válida, que ela seja verdadeira, né? Existem muitos desses manuais, né? Manuais populares aí que mostram uma coleção de regras, né? Algumas regras até muito rígidas, né? Que fornecem soluções rápidas, milagrosas, né? Isso é um equívoco, gente. Isso é muito ruim, porque acaba levando os leitores, né? As pessoas que estão caçando, né? Essa informação, né? Acaba levando isso, elas saírem comprando espelhinhos de baguá, aquário, peixe, fonte, sinos de vento, essas coisas, né? Não é bom. Isso não é o espírito do Feng Shui, né? E é muito comum ouvir, né, dos meus alunos, dos ouvintes, né? Quanto mais eu leio um livro de Feng Shui, quanto mais eu estudo Feng Shui, menos eu entendo, mais confuso eu fico. É verdade. Eu entendo, né? Eu fiquei na minha época, eu fiquei também. Gente, Feng Shui pode ajudar muito, todo mundo, sem exceção. Mas também pode atrapalhar muito. Se for mal aplicado, se for aplicado por pessoas que não conhecem, pode ajudar a atrapalhar muito. É muito importante saber a diferença entre a essência do Feng Shui tradicional e esses mitos, esses equívocos que existem hoje em dia. Eu espero, sinceramente, eu espero mesmo, né, que o nosso canal aqui, de alguma forma, possa trazer alguma luz, né, nesse assunto, né, e ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas, essas confusões que tem por aí do Feng Shui. Eu espero que nesse canal aqui no YouTube desperte em você o interesse em estudar, explorar o Feng Shui tradicional, aquele Feng Shui original, o verdadeiro, como essa cultura, todo esse conhecimento foi criado, entendeu? Experimentar, né? Experimentar, você precisa experimentar a si próprio, você experimentar e trazer para a sua vida o Feng Shui. O Feng Shui que a gente ensina aqui começa com a filosofia oriental, né? Com a filosofia chinesa, né? Esse é o começo de tudo. Olha, você é capaz de nem acreditar nisso, mas na verdade é difícil até para os chineses de hoje compreender muito daquele conhecimento antigo, né? Nem todo chinês entende isso também, né? Viver em uma cultura é diferente de estudar uma cultura. Meu objetivo aqui é usar a minha experiência para ajudar a preencher essa lacuna que existe entre as intenções originais do Feng Shui tradicional e essas intenções abstratas do Feng Shui atual, né, que está aí em todo lugar. Para os mestres com quem eu estudei, Feng Shui não é apenas um conhecimento de viver em harmonia com o nosso ambiente, com o ambiente que a gente está, né? É uma filosofia de vida. Feng Shui é uma filosofia de vida. Feng Shui é uma ferramenta que ajuda a gente a entender nossas relações com o ambiente, com a comunidade, com nossos amigos, com a nossa família. É uma sensação maravilhosa saber que todos nós temos essa capacidade de criar uma vida próspera e feliz para a gente aqui com o Feng Shui. Todos nós, todo mundo. Isso não custa nada, né? Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo tem essa capacidade. O Qi está aí. É como o Sol, como a gente estava falando, é como o Sol. Aliás, o Qi faz parte, né? O Sol faz parte do Qi. Não é? Bom, eu já falei demais. Esse sou eu, tá? Se você gostou do que você ouviu aqui, né? Se inscreve aqui no canal. Compartilha, curte o vídeo, compartilha com os amigos, né? Assiste os outros vídeos, né? Se você tem perguntas ou talvez você queira saber mais sobre a forma de aplicar sobre o Feng Shui, né? Pode pergunta aí, a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível, vai tentar responder o mais rápido possível também, tá? Continua assistindo aqui os nossos vídeos no nosso canal. Prestigia a gente. Não esquece, se inscreve aqui no canal.
Agora vamos lá. Vem comigo, gente. Tá? E não esquece, tenha um bom